Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho, para mais um momento de reflexão, para um momento de podermos analisar e refletir sobre um ensinamento do Evangelho. E o nosso tema de hoje será alegria. E por quê? Porque na quarta-feira, dia 8 de julho, nós celebramos o Dia Mundial da Alegria, data que ficou meio esquecida nesse momento tão desafiador em nosso planeta e no Brasil em particular. Justamente por causa disso, nessa semana, o rabino e escritor Newton Bonder lançou um livro com um título enorme, mas que basicamente pode ser sintetizado como A Arte de Preservação da Alegria. Então ele aproveitou esse Dia Mundial da Alegria e lançou um livro em que ele fala também sobre a alegria. E é isso que precisamos muito nesse momento, e naquelas situações em nossa vida que nós somos colocados à prova. Newton Bonder deu uma entrevista para o jornal Zero Hora, o jornal gaúcho Zero Hora, sobre o lançamento desse livro e fez uma diferenciação que eu acho que é muito importante entre a felicidade e a alegria. Diz ele lá: a felicidade depende de interações com a vida, ou seja, a felicidade é muito das nossas relações externas, o que acontece no nosso lado externo. Enquanto a alegria independe disso, ela é um ânimo, a alegria é um ânimo, um desejo, uma curiosidade que nascem do âmago do ser vivo, ou seja, está dentro de nós essa ideia da alegria, independe das questões exteriores. E como ser alegre, vocês devem estar se perguntando, em um ambiente tão complicado? O Newton Bonder diz na entrevista, ele explica aqui: sob esse prisma, 2020 é profundamente rico nas vivências internas que estamos conhecendo, nas oportunidades de sentir empatia e novas emoções, novas descobertas. E esta será, diz o Newton Bonder, uma prova à nossa civilização e espécie. Se voltarmos ao normal ainda mais sedentos por comprar e consumir alegrias, que isso aqui está entre aspas, né? Sairemos mais insatisfeitos. Ou seja, se nós acharmos que continuarmos naquela vida de consumismo, de materialismo, nós vamos perder, achando que a alegria está nessas questões do consumismo. E ele está dizendo aqui para nós, claramente, e também tanto o Evangelho quanto a literatura espírita diz claramente isso, quer dizer, não é o mundo material que vai nos resolver, é o mundo espiritual que nós temos que ficar preocupados. E quem explica muito bem isso é Paulo. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no versículo 16, ele fala o seguinte, que é inclusive o versículo que vai dar a base aqui para a nossa reflexão: alegrai-vos sempre, em qualquer circunstância, orai sem cessar, diz Paulo. E aí ele continua: deem graças, ou seja, sejamos gratos em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Fiquem longe de toda espécie de mal, conclui aqui nessa passagem o apóstolo Paulo. Portanto, a alegria é o nosso tema de reflexão de hoje, justamente nos baseando nesse versículo de Paulo. E não só por causa disso, mas também porque Paulo exemplificou bem esse conceito da ideia da alegria, mesmo nos momentos mais turbulentos. Ele estava na cidade de Filipos, que fica lá no norte da Grécia, né, na região da Macedônia na época, primeira cidade que Paulo visitou ao chegar à Grécia, e o Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 16, conta que foi realmente uma situação muito complicada para Paulo estar em Filipos, porque ele foi preso, não só foi preso, como ele e Silas, que era o companheiro dele nessa jornada, eles apanharam, tomaram açoites nas costas e depois foram jogados numa prisão. Como, enfim, a situação estava muito tensa, ele estava lá preso, apanharam, foi tudo uma questão muito injusta. Então, se nós estivéssemos no lugar de Paulo, provavelmente nós estaríamos na cela, lamentando a nossa sorte, achando que tudo aquilo era um grande desrespeito, como o mundo é injusto e tudo mais. Só que Paulo e Silas, naquela situação, o que eles estavam fazendo, diz o Evangelho? Eles estavam cantando, orando,
naquele momento lá. Até que chegou mais ou menos na madrugada, por volta de meia-noite, tem um terremoto, como se nada, nada mais precisasse acontecer naquele dia, ainda teve um terremoto. E o terremoto abriu todas as celas daquela cadeia. Bom, o carcereiro, quando percebeu que todas as celas estavam abertas, ele falou, agora eu dancei, eu vou me matar, porque vão me acusar de ter libertado todos os presos. Quando o carcereiro ia se matar, Paulo chega e fala, não, estamos todos aqui, não faça isso. E o carcereiro ficou abismado com aquilo. Puxa, nenhum deles tinha fugido mesmo. Todos continuaram na cadeia, apesar das celas estarem abertas. E o carcereiro, então, falou o seguinte para Paulo, puxa, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Porque ele percebeu que ele estava diante de pessoas um pouco diferentes, né? Pessoas que ele não estava muito habituado. E aí Paulo falou, olha, creia em Jesus, e todos vocês, você e a sua família também serão salvos, vão se aproximar aí desse mundo espiritual. E aí o carcereiro levou, olha só a história, que interessante. O carcereiro pega e leva Paulo e Silas para a casa do carcereiro. Lá ele cuida das feridas de Paulo, os alimenta, ele com a família toda. Paulo não só converte o carcereiro como toda a família e depois voltam para a cela. Aí no início da manhã, os dirigentes da cidade percebem que cometeram um equívoco, não podiam ter condenado Paulo, até porque Paulo era um cidadão romano, tinha que ter sido outro tipo de trâmite jurídico para aquela questão, e eles libertam Paulo. Mas a lição que nós podemos tirar dessa história para a nossa vida, puxa, pelo menos duas. Mesmo em uma situação horrível, precisamos manter a alegria e o bom ânimo, que era o que Paulo e Silas estavam fazendo naquele momento muito difícil, eles estavam lá, se mantendo alegres, cantando, orando. A segunda dica vem de Allan Kardec, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 3. Ele fala lá, as vicissitudes, ou seja, as dificuldades da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Então, existe aí alguma questão, alguma situação que nós temos que passar. O que seria, o porquê seria, nós não sabemos, pelo menos aqui nesse plano material. Talvez vamos descobrir isso mais tarde, quando passarmos para o plano espiritual. Como ninguém está com pressa de descobrir isso e desencarnar logo, então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Mas a ideia aqui é que, puxa, bate com o ensino de Paulo, como nós já vimos. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Então, esse é o ponto principal aqui, até para nos manter em um bom ânimo, não ficarmos assim deprimidos, para baixo. Tal. Mas algumas vezes nós esquecemos disso, principalmente quando a nossa vida fica complicada, desafiadora. Às vezes nós desanimamos, achamos que Deus nos abandonou, perdemos a alegria. Mas, como já disseram os espíritos de luz para Kardec, Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas pequenas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. O escritor Alexandre Caldini, no livro A Morte na Visão do Espiritismo, que inclusive essa semana nós fizemos uma entrevista com ele lá para o podcast, conversando sobre a morte, porque ficou bem interessante, recomendo, ele esclarece bem esses altos e baixos que acontecem em nossas vidas. Enquanto estamos agindo de acordo com as leis de Deus, estamos bem. Quando agimos em desacordo com elas, sofremos. E sofremos, diz o Caldini, não porque Deus é vingativo e nos pune, mas porque saímos do bom caminho, que nos leva a uma harmonia universal. E a principal lei, qual é? A lei do amor. Viver em harmonia, paz com todos, o tempo todo. Então a principal lei é a lei do amor. Para nós vivermos em harmonia um com os outros, paz com todos, o tempo todo. Essa é a meta para nós. Não conheço pessoas, por exemplo, que gostem ou gostavam de passar por provas na escola ou faculdade. Vamos fazer aqui uma analogia. É um momento tenso, passar por provas assim, né? Desafiador, mas necessário para o nosso progresso. A mesma coisa acontece em nossas vidas. Passamos por provas chatinhas, com certeza, mas que são necessárias para o nosso progresso moral e espiritual. É como Newton Bonder mencionou, que nós falamos agora há pouco,
2020 é profundamente rico nas vivências internas que estamos conhecendo, nas oportunidades de sentir empatia e novas emoções. E essa será uma prova à nossa civilização e espécie. Será uma prova. Está sendo uma prova. E como nós vamos passar por essa prova? É essa a questão. Precisamos nos reconectar com a alegria para passarmos melhor por esse momento. E por que estamos passando por tudo isso? Juntos, na verdade, né? Essa questão da pandemia, então por que nós estamos passando por tudo isso? Aí nós precisamos falar da lei do progresso, que é uma das leis morais que estão lá no livro dos Espíritos e que nós inclusive abordamos isso em uma aula. Quem quiser mais informações, tem a aula que nós falamos sobre a lei do progresso, também está em nosso canal no YouTube, mencionamos nesta última quinta-feira, no dia 9 de julho. Diz lá na questão 783 do livro dos Espíritos, resposta dos Espíritos de Luz para Kardec: quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, de vez em quando, a gente precisa de uma chacoalhada. A humanidade, a Terra, enfim. E nós, individualmente, também temos. Há uma máxima que vocês devem conhecer muito, que a maior parte das pessoas que procuram um centro espírita, elas vão para um centro espírita pela dor. Então a dor faz com que a gente se mexa de alguma forma, procure um novo caminho, procure uma alternativa, procure um conhecimento diferenciado que, de repente, nos coloque num caminho melhor. Então é isso que os espíritos estão falando. Se nós não estamos progredindo tão rapidamente como nós deveríamos, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Kardec, inclusive, faz um comentário, logo após essa resposta dos espíritos, dizendo o seguinte, que o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. Não pode, não dá para ficar paradinho lá, eu quero ficar assim, não quero sair de casa, não quero ir para a escola, não tem isso. Tem que fazer, né? Porque tem de atingir, diz Kardec, a finalidade que a providência lhe assinou. Ou seja, a providência o que é? O que Deus espera de nós? Que nós progridamos. Ele se esclarece pela força das coisas. Isso Kardec falando aqui no Livro dos Espíritos. Voltando lá para Paulo de novo, né? Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Vontade de Deus. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Fiquem longe de toda espécie de mal, diz Paulo. Por isso é importante manter a nossa alegria viva, mesmo nesses momentos mais desafiadores, e não nos deixar abater pela tristeza, pelo desânimo. Por isso que Paulo fala, fiquem longe de toda espécie de mal, porque isso nos derruba, isso nos coloca mais para baixo e dificulta ainda mais a nossa caminhada. A alegria, por exemplo, que manteve Noé firme em sua arca. E aí você deve estar perguntando, Antônio, por que você está falando de Noé, falando nesse momento, Antigo Testamento? Por quê? E eu vou explicar aqui. Há 40 anos, no dia 9 de julho, desencarnava o poeta Vinícius de Moraes. E a última obra dele foi no ano de 1980, ao lado do compositor Toquinho, ele começou a fazer as melodias para aquele musical infantil A Arca de Noé, que tem canções consagradas, que eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, como a do Pato. O Pato Pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, e aquele da casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Mas a música que dá título a essa obra, que é a Arca de Noé, é muito interessante também para nós, porque ele mostra, né, nessa letra, nessa poesia, o Vinícius de Moraes indica que já acabou aquele período da chuva, da inundação, a arca já estava em terra firme, e ele começa então a mostrar aquele momento, depois da tempestade. Acabou a tempestade, agora vamos viver um novo dia. E ele fala, tem um arco-íris, logo no primeiro dia, né, no amanhecer. Amanheceu, já tem um arco-íris. E não só tem isso, como ele conta o seguinte, que o sol, ao véu transparente da chuva de ouro e de prata, resplandece, resplendente, no céu, no chão, na cascata. Então, aquela questão escura, aquele dia nublado, chuvoso, aqueles 40 dias lá horríveis, passaram. Aqueles dias passaram. Agora o sol está brilhando em todo o seu esplendor, que é o que vai acontecer conosco também. Quer dizer, essa situação um dia vai passar, e passa, tudo passa. E um dia nós vamos ter um novo amanhecer, uma nova situação. Por isso que é importante mantermos o quê? A alegria em nossos corações. E diz aqui ainda uma outra estrofe que nós separamos dessa canção.
E abre-se a porta da arca. Lentamente surgem francas a alegria e as barbas brancas do prudente patriarca, que é Noé, olhando agora e tentando entender, conseguindo finalmente sair da arca para observar o que está acontecendo. Acabou aquele período difícil. Vendo ao longe aquela serra e as planícies tão verdinhas, diz Noé: que boa terra para plantar as minhas vinhas. Então o passado já ficou para trás, acabou. Agora vamos pensar no futuro, vamos pensar assim, vamos continuar a nossa vida. A vida continua, né? Então Noé já está fazendo seus planos para o futuro. E aí Vinícius tem mais uma estrofe aqui muito interessante que diz o seguinte: ora vai na porta aberta, de repente, vacilante, surge lenta, longa e incerta, uma tromba de elefante. E aí todos os animais, então, começa uma narrativa, todos os animais saindo da arca, saindo daquele momento, né, passaram por aquela dificuldade todos juntos, como nós estamos passando aqui todo mundo juntos, por uma dificuldade também, e estamos tentando passar da melhor forma possível. Mas nós não podemos esquecer que temos que passar por todas essas dificuldades com alegria, porque tudo passa. Que possamos refletir sobre isso. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.